boa tarde, inclusive para encarnados e desencarnados, casas espíritas, igrejas, todo esse local onde tem religiosidade, sempre tem também uma caravana de espíritos que estão anunciar. Então, hoje nós estamos aí há um dia, né? Passado aí o Natal, né? E o Natal para nós precisa se criar algumas datas comerciais para aquecer o comércio e tal. Só que a data, nós não sabemos se Jesus nasceu dia 25 de dezembro exatamente, mas nós comemoramos aí o aniversário do Mestre, né? E nada mais propício do que falar do Mestre. Jesus é algo, se a gente parar para pensar bem, nós vemos Jesus quase como um Deus, assim, algo um pouco distante, meio que endeusado mesmo, né? E o nosso país, ele é um pouco místico. Tem lugar que se vê a coisa mais friamente. Aqui a gente é bem místico, tem uma religiosidade quase mística. Mas eu queria trazer um Jesus mais povo, um Jesus mais humano. Porque, inclusive, tem denominações que tratam Jesus como sendo o Senhor Deus. Agora, qual é a consequência disso? Se Jesus é Deus e ninguém pode se igualar a Deus, então ninguém poderia se igualar a Jesus. Se ninguém pode se igualar a Jesus, para que razão eu tenho que estudar Jesus se eu não vou nunca poder se igualar a Ele? Então, quando você diz que Jesus é Deus, uma vez que ninguém se iguala a Deus, você não consegue se igualar a Jesus e, portanto, você vai seguir o princípio que você não vai conseguir chegar para quê? É como se você fosse a algum lugar que não houvesse endereço nenhum. Se não tem endereço nenhum, não tem para onde ir. Então eu quero trazer um Jesus que dá para nós um endereço. Nós conhecemos o Jesus maravilhoso, o Senhor que faz milagres, que é o Senhor do céu e da terra. Depende de cada denominação, vai fazer aí uma interpretação de Jesus. Para nós espíritas, quem é Jesus? É aquele espírito que é igualzinho a nós, não tem nenhuma diferença, só que é um espírito que antes da terra ser, ele já era aquilo que ele é. Então o processo evolutivo dessa nobre alma, que é o nosso irmão, seria o nosso irmão mais velho, para esse sistema, é apenas uma questão de tempo. Ah, mas quando é que eu serei igual a Jesus? Bom, e quem está dizendo isso? Sou eu? Não, é o próprio. Quando ele dizia assim: vós sois deuses. Ora, chamou a gente de Deus. Farão o que eu faço e muito mais. Olha que coisa. Como é que se faz muito mais do que Jesus fazia? A gente não faz nem 1% do que Jesus fazia. Mas ele não falou também a data, né? Se falasse, ele desanimava. Falava, vai demorar tudo isso, então. E lá no Livro dos Espíritos tem essa pergunta, quando se fala da perfeição, e Kardec lembra de perguntar se tem um número de encarnações aonde a gente vai estar quase um ser angélico. E a resposta dos Espíritos foi: te digo que elas são sempre muito numerosas, porque você precisa contar com o livre-arbítrio e a evolução para melhor dos indivíduos, ela é bem lenta, mas tempo é uma coisa que não existe. O tempo, ele existe, é a percepção que você tem da passagem do tempo, mas na prática o tempo, o que é o tempo? Ele não existe. Você quer ver isso que eu estou falando? É só você ir numa festa, passa 3 horas que você não vê. Agora você ficar com uma dor, parece que 10 minutos é uma eternidade. Se você prestar atenção no tempo, parece que 1 hora não passa nunca. Mas se você esquecer o tempo, estiver ligado na outra, fala: nossa, já passou 5 horas, né? Uma semana. Parece que ontem eu tinha 20 anos, agora eu estou para lá de meio século, daqui a pouco eu estou voltando para lá, o outro vem. Então o tempo, ele é apenas a sucessão entre uma coisa e outra. Nós precisávamos contar o tempo, porque nós gastamos alguma fração de alguma coisa entre o fazer uma coisa e outra coisa. E nós temos na vida terrena uma vida com tempo limitado. Houve um dia de começo e haverá um dia de mudança, do fim desse ciclo. Então, como eu tenho um período e eu tenho coisas para fazer nesse período, então a gente precisa
dividir isso. A sociedade foi natural, esse desenvolvimento foi se contando o tempo. Então o tempo que existe é a conta do tempo. Então o que será que são 1000 anos para um espírito? 2000, 10.000, 1 milhão de anos. Então não tem. Então a gente vai evoluindo uma coisa depois da outra. Deus não tem pressa. Porque se Deus fizesse algum ser perfeito, que já criou, está perfeito, e fez outros tantos, e só aqui, aos milhões, que vão ter que ter todo um processo, algumas vezes até meio doloroso, para chegar lá, seria um pai injusto, né? Um já chegou lá, já fez, é a teoria dos anjos, né? Deus criou os seres angélicos, que já são perfeitos, né? São seus mensageiros. Aí criou a gente para ficar tendo dor de cabeça, talvez 1 ou 2 milhões de anos para chegar lá. Que justiça é essa? Então é preciso adotar um outro pensamento. Deus deve ter feito os filhos, de certa forma, partindo de um princípio comum. E aí, como os criou e os cria até hoje, em tempos diferentes, e cada um tem o seu tempo, depois que adquire livre-arbítrio principalmente, né, que é na idade nominal, tem o seu tempo de fazer as coisas, de querer, ou de aprender, ou de poder fazer as coisas. Então cada um tem o seu tempo, mas Deus não tem pressa. Não soube da notícia que Deus tivesse se materializado em algum lugar e marcado o tempo aos homens. Nem a nossa vida, você vê que é curta, a gente não tem tempo. A gente ao nascer, depois de ficar não sabe se vai morrer com 20 anos, com 30, com 100, com 100. A gente sabe que se passar um pouquinho de 100 está em hora extra, não vai passar muito. Mas a gente não tem uma estimativa. É muito raro alguém que tem uma presciência que fala, estou sentindo que em tal época e chega naquela tal época o indivíduo morre. Mas ele não nasceu sabendo isso. E é muito raro, isso deve ser 1 milhão que parece uma pessoa que tem esse tipo de premonição. A maioria de nós vai vivendo e vai fazendo tudo que é possível, vai dando conta das contas, e um dia, quando a gente menos espera, então eu digo que a gente não morre de velho, nem morre de doença, nem morre de nada. A gente morre se procurar a morte, mas se nós não procuramos, não abusamos de nada, nós não morremos de nada disso, nós morremos de dia. Quando chega o dia, morre-se. Ah, mas eu não tenho nada, acontece alguma coisa. Ah, mas eu sou jovem, acontece outra coisa. Ah, mas eu fiz exame recentemente, tudo ok. Aí uma semana depois acontece alguma coisa, ou adquire-se alguma coisa. Então, nós não temos nós trabalhamos com o que vamos fazer hoje. O tempo, na verdade, ele é sempre presente. E o presente para nós é sempre aquilo onde a nossa mente está. Se eu estou só vivendo do passado, para mim o passado é presente. Se eu só me preocupo com o passado, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, eu estou brigando ainda com coisas que já se resolveram há 10 anos atrás. Tem gente que vive brigando com o passado, até adoecer. Morreu no passado, mas o passado para ele é presente. O presente é para a mente a situação do local ou do time que ela está. Do mesmo jeito que tem pessoas que não vivem nem passado nem presente, ele está sempre no amanhã. Aí ele vai no banco, ele está onde eu tenho que pôr a roupa no varal. Ele não está no banco, ele está na roupa que ele vai pôr no varal. Aí quando chega a hora de pôr a roupa no varal, ele está no banco. Aí amanhã eu tinha que ir no banco, eu tenho uma... Ele está sempre no amanhã. Tem pessoas que nunca vivem o presente, mesmo sem saber se chegará o amanhã. Então existe um caminho meio que de equilíbrio, nem tanto lá, nem tanto cá. Temos que estar no presente. Quando eu digo isso, não quero dizer que não se deva projetar nada para o amanhã, que não se deva pensar nada para o amanhã, porque o nosso amanhã aqui na Terra ele é meio ligeiro e de repente a gente se vê meio que a descoberto se pensar. Mas não é para a gente entregar a vida, a nossa vida não é o amanhã, porque nós não sabemos, e não é o passado, porque não há como trazer, não dá para se fazer o que não se fez, ou muitas coisas se desfazer o que foi feito. Por isso aquela frase, né, que a gente não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos, uma vez que estamos no presente, como é que nós vamos fazer um novo fim deste ciclo, entendendo que aqui eu estou sendo materialista momentaneamente, estou no nosso time, aqui na nossa terra, com as nossas preocupações. Depois a gente muda
né, de coisas, já que a própria ciência diz isso, nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. Então nós vamos nos destruir, nós vamos nos transformar em outra coisa com o correr do tempo. E Deus, sabiamente, com isto, deu uma certa justiça e igualdade a todos. Né? Imagine, se Deus desse privilégio, nós teríamos que dizer francamente que algumas pessoas nasceram em berço de ouro, a luta não tem que ser tanta, e outros vão ter que lutar 70 anos. Então Deus condenou milhares de pessoas a ter uma vida infeliz, se isso fosse entendido como infelicidade. Então Deus colocou felicidade num ponto comum a todos. O indivíduo que está na sarjeta pode ser feliz, o indivíduo que está no palácio pode ser feliz, o indivíduo que está em nível mediano, eu falo isso materialmente falando, pode estar feliz. O indivíduo que não está bem, ele não vai estar bem em situação nenhuma, porque querer é uma maquininha que nunca para de funcionar. Você quer uma coisa, quando você conseguir, você vai querer outra. Nós somos um criador de necessidades constantes, é uma maquininha que não para. Depois que você satisfazer uma necessidade, você irá criar outra, você não vai estagnar. Agora, é claro, quando você consegue um objetivo que você se propõe a si, você fica satisfeito. Eu costumo não misturar alegria com felicidade. A alegria é aquela satisfação momentânea que você conseguiu um objetivo. Agora, a felicidade é aquilo que pode durar. Se é que na Terra temos uma felicidade que possa... Porque na Terra não é um local de delícias, porque não é um local onde o nível evolutivo está nas alturas, está no nível de mediano mais próximo do primitivismo. Então nós aqui teremos uma felicidade relativa, mas ela é possível. Isso é chamado na filosofia de estoicismo, a arte de não sofrer. Tem gente que consegue não sofrer, são poucos, mas tem gente que consegue isso. Mas isso é um trabalho que o indivíduo faz com ele mesmo. Quando ele se conscientiza de que o céu e o inferno não está fora dele, está dentro dele. O indivíduo infernizado, ele leva o seu inferno para onde ele for. Se existisse um céu, você está apto a ir para o céu, pode ir para lá, ele vai e leva o inferno dele para lá. E quando o indivíduo ama outro? Quem vê pergunta para a mãe onde é o céu, ela fala, é na porta do inferno do meu filho. Porque se o filho dela estiver no inferno, não, muito obrigado no céu, eu quero ver se eu consigo, pelo menos eu rezo pelo meu filho, ela vai ficar na porta do inferno, o céu dela é na porta do inferno. E se ela entrar, ela continua no céu, quem está no inferno é o filho. Ou vice-versa, às vezes o filho está no céu e as mães, então os pais estão no inferno. Porque é um estado de espírito. Então nós precisamos, a doutrina espírita coloca o céu e o inferno no local que nós sabemos onde está. Temos que identificar onde está o nosso inferno e identificar onde será o nosso céu. Então Jesus natalino para nós se torna-se um Jesus mais humano. Para onde que eu vou? Eu não vou conseguir ser igual a Deus. Mas eu tenho um endereço, eu tenho aquela figura. Claro, Jesus possa nem parecer com aquilo, mas para nós é um símbolo que o representa. Eu tenho um endereço. Mas não quero pensar quando é que eu vou chegar. Não tem tempo. Eu tenho todo o tempo do universo, uma vez que espírito sou e continuarei a ser. Mas eu tenho um endereço para onde eu me dirijo. Vós sois deuses. Nós somos potencialmente Deus, porque somos filhos do Deus. Nós somos deuses. Olha as coisas que nós criamos, não é? São de impressionar. Eu não quero mais nem morrer, eu quero ver o que vai sair mais daqui 2 anos. E agora é rápido, né? Fazia-se um ratinho, levava 20 anos, agora a cada 6 meses tem uma novidade. Eu acho que é interessante, eu começo a ver, mas já saiu isso. Aí passa uma semana eu vou no YouTube, mas já tem isso. E eu quase que não consigo acompanhar. Nós somos excelentes. Olha que espetáculo de mundo que nós criamos, apesar das dificuldades que nós já tínhamos que são inerentes a nós. Podemos criar o que quisermos, ou até habitar uma parte de outro planeta, mas nós levaremos para lá aquilo que está em nós. Nós ainda não temos o céu da forma como imaginamos perfeitamente. Mas, olha quanta coisa nós fazemos. E o Jesus que a doutrina espírita apresenta é esse Jesus que apresenta para nós um interesse. Senão eu vou fazer igual os irmãos nossos da denominação. Eu fico cantando e louvando dia após dia
E fica nisso, sem ter o interesse. Eu não vou conseguir nunca ser Jesus, Jesus é Deus, eu também nunca vou conseguir ser Deus, só me resta o quê? Eu tenho que cantar, bater palma, não tem outra coisa. Aqui eu não estou criticando quem canta, hein, gente, pelo amor de Deus. Eu acho bonito até, mas eu falo assim, não pode ficar só nisso. Eu tenho que ter um Jesus que eu possa alcançar. Eu estava até comentando com o nosso amigo aqui, o Gileno, que é engraçado, o cara vem e mata 10 pessoas, aí depois tem Jesus tatuado nas costas do braço. Você fala, gente, mas como é que pode isso? É porque ele tem um endereço. Mas ele matou 10, talvez se ele não tivesse endereço, ele matava 50. Porque matou 50, matava 100. Às vezes o cara não produz todo o bem que poderia, mas talvez não produz todo o mal que poderia. Quem é que vai saber disso? Não estamos dentro das pessoas, mas o cara tem um endereço. Porque o que não tem não quer nem saber. E toda a cadeia tem uma figura de Nossa Senhora, tem um santo, tem alguém que tem tatuagem de um santo, de uma santa, que é chamado santo, né, na igreja católica, ou de Jesus. Significa que aquele indivíduo tem um endereço. E se você lê as obras espíritas, aqueles livros que retratam cena do umbral, para todo mundo lá conhece Jesus. É o Luiz que está falando? Não, é o próprio Jesus que falou, porque eu antes da terra ser, eu já era. Nenhuma ovelha se perderá, porque o pastor deixa a ovelha no lugar seguro e volta a buscar aquela que se perdeu. As minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço todas. O que vale dizer que Jesus conhece a população terrestre e talvez outras. Conhece a população que está encarnada, conhece a população que está prestes a desencarnar, conhece as que desencarnaram, conhece as que estão em regiões de luz, conhece as que estão nas mais profundezas regiões trevosas, porque não há treva poderosa que ofusque a sublime visão de um Espírito excelso, e menos ainda a sublime visão do nosso Pai Deus. Então eu tenho interesse. E você lê os romances espíritas, você vê diversas passagens em regiões umbral, que são regiões trevosas, que os outros irmãos católicos, evangélicos, chamam de inferno, porque realmente, se você vê o livro lá, O Inferno de Dante Alighieri, as paisagens realmente são muito parecidas. Os filmes de terror, aquelas transformações, aqueles locais tenebrosos, de fato é uma evocação de parte das imagens que a memória conseguiu, na verdade, não criar, mas copiar de regiões do plano espiritual. E lá tem gente acendendo um pequeno foco de luz, porque é da lei que a luz invada a treva e não o contrário, pelo menos neste plano, né? Pode ser que tenha algum plano aqui, eu não vi. Você tem um quarto imenso escuro, acende um palito, a luz invade. E essas almas, mesmo estando em situação de trevas, tem luz no fusco. A luzinha que o indivíduo tem, porque ele é herdeiro do Senhor da luz, portanto o indivíduo mais trevoso possui a luz. O que acontece é que ele não está usando naquele momento. O indivíduo não é trevoso, ele está trevoso. É uma situação de estar, ele não é aquilo. Porque se ele fosse aquilo, ele poderia ter sido criado pelo Senhor do bem, pelo Senhor que é o amor por excelência. Agora, quando é que ele vai resolver deixar com que aquela luz que ele já possui se extravase mais, aí é coisa de cada um. Uns conseguem uma vida, outros levam 10, outros levam alguns anos, aí vai depender de cada um. É por isso que a gente não entende, que é outra coisa que eu estava comentando aí, né, Juliana? Como que pode, às vezes o camarada é um criminoso, mas de repente ele salva uma vida no que deu nele naquele dia. Porque nós é o que se espera isso, é que se alguém passar mal, nós salvemos. Porque se nós somos religiosos e alguém precisa, nós ficamos lá parados, e o outro que não é vai lá e faz, para que então que nós somos religiosos? Como diria Jesus, se fazem bem só aqueles de quem gosta, ou só os seus parentes, os seus amigos, que fazeis mais que um ladrão? Um ladrão às vezes faz bem, sei lá, ele fala, eu vou te ajudar aí, é o seguinte, depois você sai andando, porque você tem sorte, você pegou de boa. Se fosse no outro dia, e naquele dia ele faz bem. O que aconteceu naquele dia? O que deu no indivíduo? Eu falo dos ladrões por causa disso, porque quando eles fazem alguma coisa, a gente não espera. Agora, de nós não se espera, porque não se espera que nós não façamos nada. Aí seria uma coisa de admirar. Então, quando um indivíduo desse
faz alguma coisa nobre, não interessa o que ele fez, uma coisa não mistura com a outra. Naquele dia, o céu que ele tem dentro dele deu lusco-fusco, deu pisca de luz. E ele fez. Pode ser que aquilo ele faça mais no futuro. Não cabe a mim julgar quando. Mas, volta e meia, eles têm esses lances. E claro, nós sabemos que existem as influências espirituais. Ou vocês acham que é só o mal? Se só o mal influenciasse a terra, nós estávamos perdidos, né? Para contrabalançar o mal, porque cada um tem um protetor. Que é bonito ter um protetor, né? Mas não é porque a gente está num planeta onde as coisas são primitivas, nós somos primitivos. Ah, não sou não. Ah, é. Você acabou de fazer uma oração aqui, se alguém apertar teu carro lá fora, você já fica primitivo. Aí fala, eu saí, quantas vezes eu falo, hoje eu fui no centro, ou na igreja, ou na missa, não importa, né? A vibração, nossa, eu saí tão leve, aí chega na esquina, o cara tá freado, pronto. A vibração já vai pro dedão do pé, porque eu já penso coisa, e quando eu não penso, eu sinto, né? Porque eu quero, eu posso não pensar e dizer, eu quero saber como é que você faz para não sentir as coisas. Porque quando eu penso que eu não devia sentir aquilo, eu já senti, então como é que eu não devia? Mas por que sentir? Porque a minha natureza, se eu sentir, é que ela ainda não é excelsa. Então essa vibração que nós estamos aqui é uma situação momentânea do estado que nós estamos neste momento. Qual é a nossa vibração verdadeira? É aquela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no trânsito, na empresa, quando as coisas não estão bem, porque quando as coisas estão bem, se o indivíduo não tiver em boa vibração quando tudo está bem, isso é muito fácil. Eu quero ver o indivíduo estar em boa vibração é quando a maré vai contra o peixe. Aí é coisa. Mas é bom que nesse momento nós realmente temos um mapa. Qual é a nossa real vibração? Mas eu falo isso não é para desanimar, todos nós temos isso. Aqui não tem santo que vos fala e nem santo que me ouve. Nós estamos num caminho, nós ainda estamos num planeta que é dos orbes, segundo os espíritos, que a evolução ainda está baixa. Se tirar os computadores nossos e trazer de volta o cara de Neandertal, nós estamos bem pertinho dele. É só dar meio minuto nele, meio minuto em nós, que nós ficamos tudo igual. Ou seja, imagine quanto falta. Bom, se alguém já passou disso, dá a receita para nós, eu tenho que bater palma, porque eu não estou nessa ainda. Chegarei lá um dia, mas eu já identifico algumas coisas, eu já trabalho algumas coisas, eu já consigo, o pensamento já chega lá perto, assim, de vez em quando. Então já é o céu para nós. Então você vê que o Jesus, aquele que ia na casa de Simão, e que ao chegar lá enchia de gente, aí vinha um reclamar da sogra, outro do filho, outro da doença, o outro do que mais, o pessoal nós tem problema. Lá também tinha tudo isso. Porque meu marido porque meu filho porque eu estou com um problema aqui. E Jesus ouvia todos que querem que ele faça. E aí Jesus sempre tomava como exemplo do dia a dia, como que nós estamos fazendo aqui, e fazia uma pequena palestra, às vezes em parábola, às vezes falava claramente para aquelas pessoas. E dali, de uma região aparentemente pequena, com uma população que não chega nem perto do que temos hoje, numa grande metrópole, saiu a luz do mundo. Aquela região dividiu a história em antes e depois de Cristo. Mas claro que houveram outros, os antes de Cristo. Sempre houveram grandes professores, grandes pensadores, grandes religiosos, sejam eles de que denominação fossem, grandes ateus, porque tem gente grande que não acredita em nada, é um direito que lhe assiste, mas fizeram grandes feitos longe de crenças, é um direito. Um dia pode ser que ele creia, pode ser que ele não creia. Eu conheci um que fala disso aí para mim, negócio de Deus, esse negócio de Deus, Jesus, isso aí, inventaram isso aí para vocês ficarem sofrendo e dando dinheiro a vida inteira. Ele pensava isso, mas era uma excelente pessoa. Aí tem hora que eu acho que ele era mais cristão do que eu, porque naquela época eu estava meio, eu acho que ele é mais do que eu. Então, e pelo jeito é hoje, pelas coisas que eu conheci um bom tempo. Então, sempre existiram isso. Mas o Jesus, para nós, que nos foi apresentado, ele se torna mais humano desse princípio. O Jesus que quando chegou perto mesmo sendo um espírito excelso, chegando próximo da hora extrema, vai e ora e pede: se for possível, afasta de mim esse cálice.
Se não for, faça-se a sua vontade. Então, esse Cristo que o Espiritismo vem trazendo para nós, é um Cristo que eu falo, puxa vida, eu tenho para onde ir, que é um cara que eu vejo que eu posso chegar. Ele falou para mim que eu posso chegar lá, ele falou para mim que eu vou fazer mais do que ele. Eu não sei se ele estava bem das ideias quando ele falou isso, mas ele falou para lá que ele podia mais do que ele. E eu resolvi ter isso como endereço. Então eu nunca mais perco aquele norte. Jesus está igual ao arco-íris, quando eu chego lá ele está mais na frente. Aí quando eu chego lá ele está mais na frente, quando eu chego lá ele está mais, mas eu tenho endereço. Eu não quero saber quando é que eu vou chegar lá. Agora o ruim é quando eu não sabia nem para onde eu ia, porque eu fazia coisa que até Deus duvidava. Infringia leis dos homens e algumas leis do Altíssimo, ou várias delas. E as infringo hoje ainda algumas do Altíssimo. Então, eu tenho um endereço agora. Então nós temos um endereço. Então o Natal é o aniversário deste ser. Mas não é do ser que é o Deus que a gente canta. Hoje eu quero que seja o ser que está do nosso lado. Que é o ser que nunca, Jesus não precisa voltar, porque Jesus nunca abandonou a terra. Será que Jesus foi embora? O que foi embora foi uma veste biológica, como a nossa vai um dia. Mas você vê, nunca faltou os ensinos de Cristo. Como é que num tempo que não se tinha internet, não se tinha divulgação rápida das coisas, dependendo da distância, se fazia uma viagem, o mensageiro podia levar uma semana, podia levar um mês para chegar lá, às vezes nem chegava, porque ele era atacado no meio do caminho, a mensagem não chegava, aí tinha que esperar outro mês para outro ir lá. Como pode numa situação dessa Jesus chegar com essa força de comunicação que chegou nos dias de hoje, partindo de algumas dúzias de pessoas? Ele começou com uma dúziazinha, mas foi dúzias, né? Como pôde? Porque aquilo que foi proposto era algo assim, estava fora das órbitas para nós. Então, nós temos interesse. Agora, se a gente resolver só cantar e achar que vai resolver, a gente vai ficar a vida inteira cantando. Porque se eu não posso nada, me resta cantar. Pelo menos cantar eu diminuo a amargura, e cantar é bom, é exercício do coração, do pulmão. Mas eu vou ficar nisso, não é? Então nós temos um Cristo que é igual a nós. Aquele cara lá fazia isso, falou que eu podia fazer isso. Eu não faço isso, eu faço metade disso ou menos disso. Eu vou fazer, eu tenho interesse. Então, mas não é uma crítica a quem canta e bate palma. A louvação é uma atitude do coração. Se a pessoa está ali bem sinceramente, porque Cristo é uma coisa que desperta tanto respeito, tanta carisma, que até o criminoso tatua Jesus. Se você der uma picada nele, ele te dá um soco, mas Jesus ele leva 300 picadas e faz um Jesus nas costas e bata dele, mas não bata, porque Jesus está nas costas dele, caiu o bicho pega. Então, você vê o tamanho do respeito que a figura de Jesus, que nós nem sabemos como é, porque esse aqui está muito simpático, está mais simpático que eu, mas não sei se ele era esse ou era aquele outro, ou eram alguns que eu já desenhei por aí, não sei, mas até a figura que não é Jesus, a gente olha assim, evoca na gente uma simpatia direta. E olha, eu faço desenhos, né? Eu vendo desenho às vezes para lá, eu já vendi mais Jesus do que Judas. Então, às vezes eu faço um desse aí, mas não fico mesmo. Antes de terminar, eu falo, esse é meu, eu vou comprar. Eu nunca consigo ficar com um. E não é Jesus, porque será que é Jesus? Poderia fazer um igual aquele outro, eles são três aqui, um ali, outro lado, não sei qual é. Mas só de você fazer uma figura que mostra palidamente a evocação de Jesus, é a figura mais vendida. Por que será? Imagine quando você virar um espírito, porque você já é, virar um espírito desencarnado, né? E você chegar lá numa colônia e se deparar com um quadro, com uma imagem, e falar, esse aí é Jesus. Já parou para pensar nisso? Imagine se você vê um vídeo que lá no plano espiritual, né, tem recursos mais avançados, uma cena de Jesus atuando. Você já parou para pensar o que é isso? O indivíduo pode perder todas as memórias, essa não perderá mais, nunca mais. Os relatos, inclusive bíblicos, e também aí nas mensagens espíritas estão repletos disso. O espírito que encontrou Jesus no dia da sua vida nunca mais esqueceu.
Então, que dia Jesus nasceu? Jesus nasceu, sei lá, para Paulo nasceu na estrada de Damasco. Para Francisco de Assis nasceu lá onde ele estava. Para Joana de Cusa nasceu em plena fogueira, quando o cara vai atirar fogo e fala: abdica da tua crença, e o teu Cristo não te ensinou nada. E ela vai, o fogo começa já a incendiar a mulher, e ela fala: bom, me ensinou a te amar também. Para ela, Natal foi naquele dia. E para nós, quando nasceu? Quando é que vai nascer Jesus? O Jesus que a gente pode ter interesse para nós, quando é que vai nascer? Para mim, nasceu no dia que eu li a primeira frase do Livro dos Espíritos. Aquele dia foi Natal. Então, não importa onde exatamente tenha nascido. Para aqueles pastores, nasceu na manjedoura lá. Mas o fato é que cada um, no momento em que teve um encontro com Jesus, aquele Jesus que é possível de seguir, essa alma fez ali um divisor de água. Não quer dizer que ela mudou o dia de amanhã, né? Porque eu conheci Jesus através da leitura espírita há anos atrás, e até hoje eu estou, quando a lua vira, eu fico quase igual aquele cara de Neandertal. Eu já apareço um pouquinho, né? Aí já fico mais ainda. Mas daquele dia para cá, aqui ali foi o meu Natal, começou ali. Então, veja bem, nós comemoramos isso. Nós comemoramos a vicissitude desse Espírito. Imagina a gente chegar lá. Imagine a Terra chegar lá. Se tivesse como lá, você poderia dormir de porta aberta, sair com os seus negócios na rua, ninguém te molestar. Mas como seria uma colônia, Gilberto, onde os espíritos são, ou até outro planeta, onde os espíritos já têm uma, não digo nem, não dá para a gente ter uma ideia desse céu perfeito, mas tem uma perfeição bem além da nossa, onde nada acontece de grave, de mal. Não é o paraíso? Só que se a gente não buscar esse endereço, isso não vai acontecer. Então, se eu ficar só cantando, aí que eu digo, cantar é bom, se eu ficar só cantando, não vai acontecer isso. Eu preciso pensar nele. Eu preciso de vez em quando parar e pensar. De vez em quando discutir. De vez em quando, eu vou falar dessas coisas com meu filho, depois ele vai ver Netflix, ele vai ver filme de terror, ele vai jogar o cara cortando a cabeça do outro. Aí não faz não. Não vou falar do espírito do meu filho, porque depois ele vai assistir o Netflix. A vibração dele não muda com a Netflix. Mas se falar de espírito, claro, você não vai falar de espírito para a criança. Mas se uma criança está vendo o espírito, se ela não está tendo problema, quem tem problema é nós. A gente acha que ela tem um problema, ela não tem. Ela tem uma ferramenta. Vai explicando para ela lentamente, vai ser assim, não é um espírito. Aí o que é isso? Não, o espírito essa coisa já morreu, eu vi isso daí. Alguns sofrem, mas ele está feio, porque ele está sofrendo. Mas aquele lá está bonito, aquele lá está melhor, aquele lá que vai ajudar. Faz uma prece para Jesus. Eu conheci a avó fazer isso, andando caminhando na rua. Ela falou: tem um monte ali, mas todo ensanguentado. Ela olhou e não viu nada. Mas ela achou normalmente, ela olhou e não viu nada. Não, filho, então faz assim, filhinho. Aquele homem morreu, só que a alma dele está doente. Pede para Jesus para ajudar ele. Aí a criança inocentemente começou a pedir. Depois elas olharam, aí a criança não estava vendo mais o outro lá. Sabe-se lá se alguém morreu assassinado, se é um espírito de alguém que foi atropelado. Então é uma coisa muito natural. Não vou falar isso para a criança, não vou mostrar esse lado de Jesus para a criança. E depois ela vai jogar jogo para cortar a cabeça do outro lá. Como é que vai ficar a vibração dela? E também aqui não estou criticando os jogos. Acho que quem tem que se perder no tempo que não existia jogos, as pessoas também viraram assassinos. O que é que faziam eles virar aqui? Porque eles assistiam a luta do Gládio de Roma. Aqueles que moravam longe de Roma nunca assistiram a luta do Gládio, teve uns que cometeram diversos assassinatos depois. Claro, aqui eu estou dizendo que devemos apresentar essas crianças lá. Também essas coisas têm lá o seu limite de idade. A gente tem que ter bom senso. Eu quero dizer assim, no mundo que nós vivemos, eu estou para dizer assim, que você não vai conseguir preservar a criança daqui. Mas você vai dar orientação, vai falar essas coisas, vai conversar de vez em quando sobre Jesus com ela. Porque ela vai ter um contrapeso. No dia que ela, eu estou jogando isso aqui, mas olha que coisa violenta. Mas o meu pai falou. Aí de vez em quando ele participar de um evangelho, de algum evento, você explicar para ele. Então ele vai ter um contrapeso, ele vai ter algo para
contrabalançar as ideias daquilo. Agora, se ele ficar só com isso, ele vai ficar a sabor da influência que o mundo dá. E o mundo é isso que está aí. Agora, com a comunicação maciça, eu digo que é quase impossível. Você não preserva a criança de coisa nenhuma. Essa aqui é a verdade. E por que será que Deus, às vezes eu me pergunto, por que Deus permitiu isso? Esses profissionais, e fazem muito bem, né? Porque é a arte das trevas. Então, tem a arte da luz, tem quadros com arte luminosa e quadros que tem uma arte meio trevosa. Mas por que será que foi permitido para nós? Gente, aqui tem crianças, tem espíritos. Quem vê criança é eu. E espírito sabe-se lá o que ele cavou para ele para necessitar ver isso. Porque se não fosse, se não devesse ver, era muito simples. Ele reencarnava num planeta onde não tem isso. Porque há sistemas que não tem essas coisas. Não se sabe lá o que é alguém arrancar a cabeça de alguém, o que é um jogo daquele Call of Duty, não se sabe o que é o Free Fire. Onde o sujeito pega uma arma e sai matando todo mundo, mata todo mundo lá. Mas não é, como é que fica as vibrações desse momento? Tanto faz se ela fica baixo ou alto, o problema é qual a vibração que eu carrego durante a vida. Então você vai ensinar o teu filho a ter uma vibração, não para aquele momento, mas qual é a vibração que ele vai carregar durante a vida, na escola, no trabalho, no metrô, no ônibus, na avenida, na casa. Isso é que vai fazer a diferença. Então nós precisamos trazer Jesus para o nosso meio de vida, para o nosso dia a dia. Se ele ficar só bonito num quadro ali, só vai ser uma coisa bonita para a gente cantar e louvar. Nós vamos trazer Jesus, não tem que ter vergonha, trazer Jesus para essa turma, para essa galera. Se ele não quiser depois, o problema dele. Depois ele cresce, você também cresce e adquire personalidade própria, quer saber disso aí. Isso aí vai estar ficando problema deles aí depois. Porque aí quando o indivíduo fica adulto, aquele espírito assume aquilo que era e ele escolhe o que ele achar que é melhor para ele. Porque não adianta, ele pode ir onde quiser. Um dia ele chega lá. Por isso que Jesus disse aquela frase, que aonde quer que você vai passar onde eu passei. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus nesse momento, ele não está sendo de ego inchado, onde ele diz que você só vai ao Pai se for por ele. Talvez tenha muitos que não conheceram a figura de Jesus e que foram ao Pai por outros meios. Ele quer dizer assim que Jesus, antes da terra ser, ele já era. Ou seja, tudo que você vai saber, Jesus já sabe. Não importa o caminho que você escolha, uma hora você vai pegar o caminho, nem que seja longo de volta, vai passar pelas coisas corretas. E quando você passar, você passou onde Jesus passou. Você vai ver Jesus lá, eu falei, você voltar, oi, aí você já abre os braços, aquele sorrisão. Mas no começo não, você quer jogar pedra, nós jogamos pedra em Cristo várias vezes, simbolicamente falando e talvez até fisicamente. Hoje nós pegamos o caminho de volta e cumprimentamos o Cristo, mesmo sem saber como Ele é. É esse o Cristo que eu queria deixar para você na tarde de hoje. O Cristo possível de alcançar. O Cristo que está conosco aqui, que está com o irmão que está na missa, que está com a madre no convento, que está com o padre na igreja, que está com todas as pessoas que estão imbuídas de um bom propósito, que estão imbuídas de mostrar e de trilhar um caminho que leve a luminosidade do Espírito, que leve a altivez do Espírito no bom sentido. É isso, Jesus. Mas vocês podem cantar também, que é bom do coração para o pulmão, diz os especialistas. Eu depois não pode cantar também. Só não canta aqui, senão você não vai ficar muito aqui. Senhor Jesus, de infinita misericórdia, muito obrigado por até hoje, apesar de tudo, apesar da nossa lentidão, apesar de nós mesmos ter te repudiado no passado e às vezes no presente, apesar de infringir algumas leis do Altíssimo, mas o Senhor até hoje não desistiu de nós. O Senhor até hoje aponta para nós um endereço luminoso, ainda que eu esteja nas trevas absolutas, eu olho e vejo uma pequena luz numa direção qualquer e eu sei que é o teu endereço, que é a tua rota luminosa, e o Senhor até hoje não se cansou, conforme o Senhor disse, porque o nosso Pai trabalha até hoje, e o Senhor também. Muito obrigado por nos aceitar como somos, que possam as suas bênçãos atingir aqueles que aqui não puderam hoje compartilhar dessas bênçãos, mas que possam
também a sua misericórdia procurá-los onde quer que eles estejam, nos templos, nas casas, nas ruas, nos presídios, no campo aberto, não importa. Possa a tua bênção chegar até lá. E nos rincões espirituais, onde tem distâncias que nós nem sequer podemos imaginar. Todos estamos sob a proteção do bom pastor, nosso irmão mais velho. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos na tarde de hoje. E até a próxima vez.